Boa noite, querido. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como corpo de Cristo, como igreja, vamos repetir as palavras do salmista que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você é casa do Senhor e junto conosco vamos celebrar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos cantar louvores juntos. E primeiro eu te convido para, de olhos fechados, orar junto comigo. Pai, recebe esse culto que prestamos a Ti. Recebe, Pai, os louvores que entoamos de dentro de nossa alma para Ti. Te agradecemos pela Tua presença no meio de nós. Fala ao nosso coração. Fala aquilo que a nossa alma anseia ouvir. Fala através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabemos disso e com frequência nos nossos cultos temos esse momento de confissão, onde temos que expor a Ele, colocar diante dEle aquilo que está acontecendo no nosso íntimo, no nosso coração. E esse momento não deve ser feito de qualquer forma. Exponha a Deus o que passa dentro de ti, por onde tens andado, o que é que tens feito. Diga para Ele aquilo que você tem feito que o desagrada, que vai de encontro à sua palavra, e busque uma vida restaurada, e busque uma nova vida, e busque caminhar como alguém que quer mudar. Peça ajuda ao Espírito Santo, ao nosso amigo, para que ele haja em tua consciência e te convença do pecado. É uma de suas funções. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a fechar o teu olho, a reclinar a tua cabeça. Vamos orar. Pai, recebe esses pedidos de perdão, de corações quebrantados e contritos diante da tua santa presença. Passa sobre cada um de nós o teu sangue purificador e nos limpa do pecado. E também nos enche do Espírito Santo, para que possamos andar de forma a sermos cada dia mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar ao nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Jesus parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou.
parece tão longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, que será que aconteceu? Que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou. Seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém, 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 amém. Seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou. Nesse momento do nosso culto, vamos prestar a Deus, entregar a Deus os nossos dízimos e ofertas. Os dízimos, mesmo antes da lei mosaica, mesmo antes da lei de Moisés, ele já existia. Lá em Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 18. O autor de Gênesis, ele narra uma história em que Abraão, ele depois de ser vitorioso numa batalha, ele se encontra com um homem chamado Melquisedeque, o rei de Salém. E aquele homem, ele serve um banquete a Abraão, e Abraão, como uma forma de gratidão a Deus, ele dá o dízimo a Melquisedeque. Isso mesmo antes de Moisés, mesmo antes de tudo. Porque o dízimo, ele não é, antes de ser uma lei, antes de ser uma obrigação, ele é um princípio de gratidão a Deus. Porque somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem permitido que a gente tenha, por tudo aquilo que Ele tenha permitido que a gente vive, ofertamos e dizimamos. Então, nesse momento, como um ato de gratidão a Deus, é que você pode dizimar e ofertar. Se estivéssemos no culto presencial, os gasofilácios iriam passar, os nossos acólitos estavam ali com as salvas e você poderia colocar seu envelope. Mas agora, como estamos de forma remota, eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, você pode fazer através dessas contas bancárias que estão aparecendo aqui na tela. Lembrando sempre que o dízimo, que a oferta, não é uma obrigação. Antes de tudo isso, é um princípio espiritual de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. E é com louvor no coração, gratidão no coração, que a gente apresenta diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Não com constrangimento. Se você está constrangido, ore, peça a Deus que coloque isso no seu coração. Porque um coração grato aformoseia o rosto, porque um coração grato agrada a Deus. Sabe, amigos, sabe, queridos, sabe, meus irmãos, a gratidão é a memória do coração. Com gratidão, vamos ofertar e vamos dizimar, lembrando-nos das palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero
quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Queridos e queridas, graça e a paz sobre a tua vida. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, e leremos apenas o verso 23 nessa hora. E nós vamos refletir um pouco nos ensinamentos dessa palavra. Provérbios 4, 23, a palavra nos diz o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, de onde procedem as saídas da vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, de onde procedem as saídas da vida. Senhor, obrigado por essa porção da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos auxilie na compreensão dos teus ensinamentos. Ajuda-nos nessa hora. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Semanalmente, acompanhando pessoas que chegam no gabinete, às vezes no consultório, percebemos que muitos chegam cansados da vida e trazem, carregam, guardam mágoas, culpas, dores, ressentimentos,
vazios, amarguras, porque passaram por experiências ou pessoas lhe decepcionaram ao longo dessa caminhada. Muitas chegam com a consciência de fato que carregam esse peso da vida sem necessidade, digamos assim, mas não sabem como também se livrar disso, por isso que recorrem à ajuda. Mas muitos simplesmente carregam os dissabores da vida e não sabem o que fazer com isso. Lembro-me de um jovem que tive a oportunidade de acompanhar, e quando criança ainda, bem criança, o seu pai faleceu e ele, a partir dali até essa adolescência, juventude, trazia muita raiva, muito amargor, e transferia para Deus a culpa de ter perdido o pai muito jovem, muito cedo, e que isso atrapalhava a sua própria percepção de Deus como um pai. Amarguras que trouxe ao longo da sua caminhada. Mas sabe, o livro de Hebreus, capítulo 12, o verso 13, diz que quando a gente permite que a raiz de amargura brote no nosso coração, a gente se exclui da graça de Deus. Não é Deus que nos afasta ou nos exclui. A gente é que se exclui dessa comunhão ou dessa graça de Deus. Porque a raiz de amargura está tomando conta do nosso coração. E se tem uma recomendação que esse texto de Provérbios agora nos ensina, por isso que eu fiz questão de trazê-lo e foi o que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês nessa hora, não é o guardar da mágoa, do ressentimento, das dores, dos medos, das frustrações, embora entenda que isso tudo faça parte da nossa realidade de vida, mas é a gente guardar o nosso coração, porque dele depende a nossa vida. E a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que esse livro de Provérbios foi escrito por um dos homens mais sábios que passou sobre a face da terra, o sábio rei Salomão. A sabedoria de Salomão era tamanha que vinham povos distantes apenas para ouvir o que ele proferia de ensinamentos ao povo de Deus. A sabedoria de Salomão foi algo que agradou a Deus, porque Deus apareceu para ele e disse: Salomão, pede o que você quiser. E o pedido de Salomão em resposta a Deus foi: dá-me sabedoria. E isso agradou tanto a Deus que, além da sabedoria, Deus acrescentou muitas outras coisas na vida de Salomão. E quando Salomão escreveu esse livro de Provérbios, ele estava no auge do seu reinado, ele estava no auge da sua soberania, ele estava no auge da sua sabedoria, ele estava no auge da sua intimidade e com Deus, experiência de vida. E se tem pessoas, queridos, que a gente pode aprender nessa caminhada, são pessoas sábias, são pessoas experientes. E olha que sabedoria à luz da palavra não tem a ver só com acúmulos de experiências da vida, tem a ver principalmente com temor a Deus, com levar Deus a sério. E nesse sentido, quando Salomão escreveu, ele levava Deus muito a sério. Uma outra coisa que eu quero de início partilhar é que sempre ou a maioria das vezes que você lê na palavra de Deus a palavra coração, não é uma referência ao órgão cardíaco que bombeia o nosso sangue. Sempre que você lê na palavra uma referência a coração, você faça alusão à mente, você faça alusão a pensamentos, você faça alusão a vontades ou centro de vontade. Veja se faz sentido. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda a tua mente, guarda as tuas vontades, guarda os teus pensamentos, porque deles procedem as saídas da vida. Percebe? Os pensamentos geralmente geram
as palavras e ações. Por isso que a nossa vida depende daquilo que a gente pensa. Se a gente pensa e nutre na mente, no coração, coisas boas, a nossa vida será um viver bem ou bom. Mas se por outro lado a nossa mente continua sendo gerada ou nutrida em pensamentos e vontades ruins, principalmente de transgressão e que desobedecem às ordens e à própria palavra de Deus, também colheremos na vida coisas ruins. E quem se dispõe a ler a Bíblia, a aprender um pouco mais dela, a estudá-la com seriedade, buscando entender a direção de Deus para a sua vida. E isso serve para qualquer outra forma de entendimento e compreensão de textos de uma forma geral ou de estudos de uma forma geral. Algumas perguntas são necessárias e importantes a serem feitas nessa compreensão do texto. E pensando um pouquinho em algumas perguntas que nós podemos fazer para melhor extrairmos as verdades dessa porção da palavra, pelo menos 4 perguntas eu penso que são fundamentais para que a gente siga aprendendo mais e mais dessa palavra. A primeira delas seria: por que guardar a nossa mente? Qual é o motivo que a gente precisa guardar a nossa mente, o nosso coração? E a resposta vem quando Jesus de Nazaré, falando a um grupo de religiosos e também aos seus próprios discípulos no Evangelho de Mateus capítulo 15, a partir do verso 17, olha que interessante ele falando sobre o que contamina o homem. Será que era o alimento impuro porque as mãos estavam sujas? Ou o que saía da boca do homem, porque o que sai da boca vem do coração, vem da mente? Mateus 15, a partir do verso 17, Jesus diz o seguinte: não percebem que o que entra pela boca do homem vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem puro. Pois do coração ou da mente do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as falsas testemunhas, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Na visão do salmista, no Salmo 94, verso 11, ele diz que Deus conhece os pensamentos dos homens e sabe que são fúteis. A maioria das vezes, de fato, ocupamos a nossa mente com coisas que não têm maior utilidade para a nossa vida e nem para a nossa fé cristã. Isso tem a ver com o apóstolo Paulo, quando ele diz da luta que há entre fazer o que é certo e o que é errado. Ele tem a consciência do fazer o certo, mas não consegue fazer muitas vezes. E ele também tem a consciência do que é errado e desagrada a Deus, mas ainda assim são coisas que ele pratica. Isso está em Romanos capítulo 7, a partir do verso 19. Muitas vezes, quando a tempestade não é externa, por causa de pessoas que nos magoam, ofendem, traem, machucam, situações que nos deparamos, como é uma situação bem recente da pandemia, em que de fato mexeu com todo mundo, com as nossas estruturas, com o nosso cotidiano de vida. Muitas vezes o mar revolto, as tormentas estão dentro da gente. Acontecem na nossa mente, acontecem no nosso interior. Por isso a importância, por isso o motivo a qual a gente deve guardar
a nossa mente, guardar o nosso coração. Mas uma outra pergunta que podemos fazer ao texto é: onde guardar a nossa mente? Onde guardar o nosso coração? E dessa vez leremos a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Você pode também acompanhar essa leitura. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, os versos iniciais, quando diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O lugar onde devemos guardar os nossos pensamentos, guardar o nosso coração, tem a ver com essas coisas do alto. E coisas do alto é ir além apenas do sol, da lua, das nuvens, das estrelas. Claro, coisas do alto tem a ver com entender a vontade de Deus. Coisas do alto tem a ver com vidas por quais Jesus se entregou naquela cruz, morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna e vida em abundância. Coisas do alto tem a ver com confissão de pecados, reconhecer quem somos, nossas transgressões e quem Deus é, e só por Ele temos essa remissão dos pecados. Coisas do alto tem a ver com essa confissão, com colocar para fora aquilo que ofendemos a santidade de Deus. Coisas do alto tem a ver com o anúncio do Evangelho. E Evangelho significa boa nova, a boa notícia, anunciar entre outras pessoas, entre os povos, aquilo que Deus é e fez por eles também. A remissão dos pecados, a salvação em Cristo Jesus, isso tudo tem a ver com coisas do alto. O cristão que não pensa em agradar a Deus, o cristão que não pensa em trazer a vontade de Deus para a sua vida, o cristão que não pensa em outras vidas para serem abençoadas, o cristão que não pensa em todos os dias se arrepender, confessar e abandonar pecado, é um cristão que precisa rever a sua caminhada. Os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa vontade precisa estar localizado nas coisas do alto, nas coisas de Deus para nós. Até porque os planos e pensamentos de Deus a nosso favor são muito melhores, muito maiores do que os nossos próprios ao nosso respeito. É o que diz a sua palavra em Isaías 55. É o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, quando ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É trazer o reino de Deus, que é soberano e perfeito, dos altos céus, até a nossa realidade de vida, começando aonde estamos, em nossa casa, na nossa família, nos nossos trabalhos, ocupações laborais, estudos, tudo que diz respeito à nossa jornada aqui na Terra. Mas sabe, uma outra pergunta que podemos fazer e tentar compreender melhor esse texto, além do motivo, além da localização, seria o que guardar no coração, o que guardar na nossa mente. É o conteúdo, não é? E a resposta encontra-se no Salmo 119, o verso 11, a parte inicial, quando o salmista diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra na minha mente. E essa palavra de Deus, ela produz vida. Hebreus diz que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e separa juntas e medulas. A palavra diz que ela não volta vazia. A palavra diz que ela é o alimento para as nossas almas. A palavra diz que ela nos instrui e nos orienta no caminho a seguir, na decisão a ser tomada. Por isso que a gente precisa, a nível de conteúdo, guardar essa palavra. Eu me lembro
das situações passadas pela vida, de onde o caminhar muitas vezes distante de Deus, fazendo aquilo que me agrada, da minha vontade. O que me faz voltar para o caminho de Deus, o que me fez e faz regressar àquilo que Deus tem e quer para mim. Com certeza, são os princípios, os valores, os versos dessa palavra que muitos deles eu guardei, decorei, aprendi desde criança, com os ensinamentos principalmente da minha mãe. E é essa palavra quem tem me preservado a vida até o momento. Mas uma outra coisa que a gente também deve guardar, porque essa palavra ela vai produzir muitas outras coisas da nossa vida. Como conteúdo, é o que Paulo fala em sua carta aos Filipenses novamente, dessa vez no capítulo 4, o verso 8 apenas, quando a palavra diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só, verdade, nobreza, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. Isso tem a ver com guardar na mente coisas boas. Passamos por dificuldades na vida, lutas, enfrentamos adversidades, sim, mas que isso não seja a primeira coisa a ser guardada na nossa mente, no nosso coração. Podemos, diante dessas adversidades todas, guardar também coisas boas. Uma das pérolas da palavra de Deus está no livro de Lamentações de Jeremias. E olha o título do livro, Lamentações. O momento em que o povo de Israel estava cativo, o momento em que o povo de Israel não tinha um lugar para adoração, porque a cidade de Jerusalém e o templo em Jerusalém estavam destruídos. Uma vez que o povo estava preso e opresso por povos inimigos, e só cabia tristeza, só cabia o luto, só cabia o choro. E ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero nutrir a minha mente, o meu coração, com aquilo que alimenta a minha fé, com as coisas boas que Deus já fez por mim. Eu quero nutrir a minha mente com, de fato, ensinamentos, pensamentos, palavra de Deus, que tem me feito, apesar das lutas e adversidades, seguir na caminhada da vida. Você tem a escolha e a decisão de continuar focando no que é trágico, no que é amargoso, no que é pesado de carregar, ou você pode também escolher hoje carregar ou nutrir, alimentar, guardar na mente e no coração coisas boas da parte de Deus, principalmente para a sua jornada e para a sua caminhada. E por fim, para que guardar a nossa mente? Para que guardar o nosso coração? Qual é a finalidade? Por que devemos ter esse cuidado sobre o que guardar, onde guardar, qual motivo guardar? E eu penso que, além do Salmo 119, o verso 11, a parte final, pode nos dar essa resposta. O próprio verso 23 que nós acabamos de ler do capítulo 4 de Provérbios: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, de onde procedem as saídas da vida. É a resposta da finalidade, do para quê que devemos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. A nossa vida depende daquilo que pensamos. Os pensamentos gerarão palavras e ações. Se pensarmos e guardarmos coisas boas, as nossas palavras e ações refletirão coisas boas. Mas se pensarmos e guardarmos coisas
ruins e negativas nesse sentido, refletiremos com palavras e ações todo esse amargor e peso que a vida nos impõe. A nossa vida depende daquilo que a gente guarda na nossa mente, no nosso coração. Mas uma outra finalidade, e essa eu acredito ser a principal, em que nós devemos guardar a nossa mente e o nosso coração, é exatamente a parte final do verso 11 do capítulo 119 do livro de Salmos, quando ele diz que guardei a tua palavra no meu coração ou na minha mente, para não pecar contra ti. Uma vez que a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, ela vai nos ajudar a evitar o pecado e a transgressão, que é a ofensa à santidade de Deus. E o salário desse pecado, dessa ofensa, Romanos diz que é a morte, que é a separação de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quando a gente guarda a palavra de Deus, a gente de fato procura viver uma vida que agrada a Deus. Quando a gente guarda essa palavra na mente, no coração, o buscar da vontade de Deus será uma realidade na nossa caminhada e da nossa existência. E se a gente quer agradar a Deus, se a gente quer fazer a vontade de Deus, essa palavra precisa estar guardada na nossa mente, no nosso coração. A gente precisa ler, estudar, lembrar, ensinar, praticar essa palavra como algo cíclico e interminável, sempre que for possível. E dessa maneira, ela vai nos preservar a nossa vida. Essa é a maior prova de amor que podemos dar a Deus. Não é cantando apenas Senhor, eu te amo, Senhor, seja feita a tua vontade, mas é principalmente guardando os mandamentos da sua palavra. Tiago, quando escreve a sua carta, ele traz uma recomendação e diz que sejamos não apenas ouvintes dessa palavra, mas praticantes dessa palavra. E isso colabora com o que o próprio Jesus ensinou no Sermão do Monte, quando ele compara dois construtores, o sábio e o tolo. E a diferença entre eles não é só o alicerce onde eles estão construindo a casa, um sobre a areia e o outro sobre a rocha, mas tem a ver com quem ouve palavras de Jesus, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao sábio, e quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao tolo. Todos os dias, todas as semanas, temos uma ímpar oportunidade de recebermos instruções da palavra de Deus. Mas se isso não fizer diferença na nossa prática como estilo de vida, seremos tolos à luz de Deus. Mas se isso faz total sentido e diferença na nossa caminhada, também seremos sábios aos olhos de Deus. O que você tem guardado na sua mente, no seu coração? Eu espero de coração que à luz dessa palavra, você de hoje em diante guarde a própria palavra de Deus, guarde fé, guarde esperança, guarde coisas boas, porque daquilo que pensamos a nossa vida depende. Que o Senhor a todos nos abençoe. É o meu desejo, é a minha oração. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar,
Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Amém. Lembre-se sempre, queridos, guarde o teu coração. Ele é o teu tesouro. Eu queria agora orar e eu queria colocar diante do altar do Senhor as vidas de familiares, de pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país que perderam alguém nesse momento tão difícil de pandemia. Nossos ministérios de oração têm orado pela vida de você que viu um ente partir nesse momento tão difícil. Estamos em oração pela tua vida. E eu quero convocar toda a igreja agora para que ore junto. Pai, entregamos diante de Ti, Senhor, as famílias, as pessoas que perderam alguém nessa pandemia. Em nome de Jesus eu te peço que o Teu Espírito Santo, Consolador, como só Ele pode, console os corações desses Teus filhos e traga para eles a paz que excede todo entendimento, ancorada na esperança do reencontro que acontecerá na glória, em nome de Jesus. Amém. Também, queridos, trazemos um abraço do nosso bispo, que manda para todos vocês e tem orado pela sua igreja dia após dia. Agora receba a bênção final. Seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fique em paz.